Muito bem, nós queremos conversar sobre este tema tão importante, sobre a história da primeira mulher, a primeira que foi criada de uma maneira tão especial, criada por Deus com um propósito tão lindo e tão especial, Eva. E vamos ver como que em Eva nós aprendemos tanto para toda a nossa vida, tanto homens como mulheres, a família, os solteiros, todos nós podemos aprender com a vida desta mulher, com a vida de Eva. Vamos então nas Escrituras, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre ela. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vamos parar aqui um pouquinho para meditar. Nós conhecemos a história. Deus fez o homem e Deus o fez à sua própria imagem. E nós podemos ver que uma das coisas mais importantes que as Escrituras nos revelam é isto: como que Deus nos fez e para que Deus nos fez. Deus nos fez para que pudéssemos louvá-lo, adorá-lo, servi-lo, obedecer-lhe e viver em segurança debaixo da sua proteção, debaixo dos seus cuidados, debaixo da sua palavra sobre as nossas vidas. Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. É isso aí. Adão, o primeiro homem, foi feito do pó da terra. Deus soprou parte dele, a vida de Deus, a vida do Senhor sobre Adão, fazendo a sua própria imagem e semelhança. O que isso significa? Significa que o homem pode ter comunhão com Deus. O homem pode conversar com Deus. Deus entende o homem e o homem pode fazer parte ou entrar no coração de Deus, conhecê-lo, ser amigo de Deus, companheiro de Deus. O homem pode ter plena comunhão. O Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa tão linda, o Senhor ceando conosco, comendo conosco da nossa comidinha, entrando na nossa casa tão simples, mas também nós podendo entrar na sua casa, nas suas mansões, no seu palácio e comer com Ele. Há pouco tempo, uma das nossas missionárias esteve ali em Angola e ela foi usada por Deus de uma maneira muito especial para orar pelo governador do Cunene. E ela foi até o palácio. E ela disse: pastora, quando puseram a mesa, os talheres eram de ouro, os pratos pintados a ouro, era uma coisa assim muito linda, muito rica, muito maravilhosa, que eu nunca me assentei numa mesa desta. E Deus está dizendo que nós teríamos comunhão com Ele, nós nos assentando na sua mesa, tudo de ouro, de pedras preciosas, tudo de uma riqueza incomparável aqui na terra, não tem igual. Mas Deus nos fez para Ele, fez o homem desta forma tão linda. E a mulher foi tirada do homem. A Bíblia nos conta como Deus fez uma cirurgia, Ele mesmo foi o anestesista e o cirurgião e o escultor. Ele tirou uma costela de Adão, fez Adão dormir, anestesia. Abriu o seu lado e tirou a costela. Possivelmente ele deixou ali o periósteo para que houvesse a regeneração óssea e o Senhor então fez daquela costela, Ele a transformou numa mulher e trouxe para Adão. Deus fez a mulher tirada de Adão. E eu posso imaginar a alegria de Adão quando viu aquele ser tão lindo, semelhante a ele, mas apenas semelhante, tão diferente.
O homem e a mulher são tão diferentes fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. E nós estamos vendo aí as pessoas ou as leis querendo trazer uma confusão com relação ao sexo, querendo trazer isso para as crianças, ideologia de gêneros, querendo tirar o que há de básico, quando Deus disse que os fez macho e fêmea. Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Ser a imagem de Deus é ser verdadeiramente homem ou ser verdadeiramente mulher. O ser humano é este ser plural, homem e mulher, que formam uma família e que vão ter os seus filhos. É a coisa mais linda uma família. Assim Deus nos fez. E as pessoas tentando trazer ou mudar tudo isso, querendo tirar a beleza do que Deus criou. Não tem nada mais lindo do que ver um jovem caminhando com uma moça, um casal caminhando com seus filhos. Como é lindo ver o propósito de Deus. Deus então fez Eva da costela de Adão. Como os pastores dizem nos dias de casamento, não tirou um osso da cabeça para que a mulher não pensasse que seria superior ao homem. Não tirou do seu pé para que ela não pensasse que era inferior ao homem. Mas tirou exatamente da costela. Um osso que cobre o coração. Um osso que está ali ligado aos sentimentos. A costela está aqui bem debaixo dos braços para ser a mulher protegida e guardada pelo seu marido. Assim foi a história de Eva, a primeira mulher. Ela veio até Adão e Deus então havia dado uma ordem a Adão, dizendo que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, não poderiam comer. Olha, Deus disse apenas isso, que eles não poderiam comer. Olhar, claro. Tocar, claro. Mas comer, não. Então, a serpente, diz aqui a palavra de Deus, mais sagaz que todos os animais selváticos. E havia uma interação muito grande na natureza do homem, do ser humano, com os animais, com a criação, com o jardim, com as árvores, com a natureza. Havia uma compreensão, uma interação. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas eles não estavam simplesmente nus, com a sua pele podendo, com as intempéries do solo, deitar-se. Eles tinham uma cobertura especial da glória de Deus. Por isso, quando pecaram, esta glória foi embora. Eles estavam destituídos da glória de Deus. E a serpente então vem para Eva e começa a insinuar. É assim que o diabo tenta. Ele começa a insinuar, ele não fala de uma maneira clara o que ele quer, ele vem tentando tocar no assunto de mansinho. Ele disse, é verdade, ó Eva, que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Ela disse, não, nós podemos comer de todas as árvores, mas só daquela ali, ó, do conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore que está no meio do jardim, não podemos comer. Mas Eva falou uma palavrinha que Deus não havia dito. Está escrito aqui que a Eva disse, dele não comereis, nem tocareis nele. Bom, Deus não tinha falado isso, que não podia tocar. Quem sabe foi o próprio Adão que disse isto para Eva. Quem sabe o Adão teve medo que Eva tocasse, tivesse vontade de comer aquele fruto. Então, quem sabe o Adão havia lhe dito, não toque, Eva, não chegue perto, nem fique olhando muito, passe longe. Mas aí a Eva disse para a serpente, o Senhor diz que não podemos comer e nem tocar. Aí a serpente então disse, no versículo seguinte, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só a insinuação do inimigo. O homem já conhecia o bem, ele não conhecia o mal.
mas ele já conhecia o bem. Ele não precisava nada além de conhecer o bem. Na verdade, nós precisamos apenas conhecer o bem, conhecer a luz, conhecer as coisas boas. Não temos necessidade de conhecer o mal. Você não tem necessidade de ver certas coisas para dizer, eu preciso conhecer. Porque essas coisas do mal maculam a nossa mente, ficam impregnadas em nós, nos impressionam, nem deixam a gente dormir, nem deixam a gente ter paz. Pessoas que ficam assistindo filmes de terror, pessoas que ficam assistindo filmes pornográficos, aquilo impregna a mente e torna a pessoa prisioneira de maus sentimentos, de coisas ruins, de más impressões. O homem conhecia o bem, não precisava conhecer o mal. Mas diz aqui que o inimigo falou para ela, olha, Deus está falando mentira. Deus está falando para vocês não comerem, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão saber tudo, igual Deus sabe. Vocês vão saber o bem e o mal. E olha o que está escrito. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a mulher, assim que ela acreditou na mentira de Satanás, ela então avança para fazer algo que não deveria. Ela chega perto daquela árvore e começa a admirar o seu fruto, e ela viu que era uma árvore agradável aos olhos. Sim, agradável aos olhos e boa para se comer. Ela deve ser muito boa, este fruto deve ser muito gostoso, deve ser mais gostoso do que os outros. As pessoas querem colocar este fruto como sendo a maçã, mas a Bíblia não diz que era maçã. Era uma árvore especial, era um fruto especial que não está aqui na terra, que não está no meio dos nossos frutos aqui. E Eva, então, olha para aquela árvore e viu que ela era bonita, um fruto bonito, um fruto que deveria ser muito gostoso. Então, o que ela faz? Ela o toma. E, possivelmente, quando Eva toca no fruto, ela olha para si e diz, opa, não aconteceu nada. Deus falou que no dia que a gente comesse nós vamos morrer, não aconteceu nada comigo. E talvez Eva, então, arrancasse aquele fruto. Olha, não aconteceu nada. Eu estou bem, não aconteceu nada comigo. Então agora era só um passinho, provar, comer aquele fruto, desobedecer ao Senhor. Às vezes, quanto ao pecado, a pessoa ela vai devagarinho. Ela vai dando passo, 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 até completar, ou de uma vez ela consumar aquele ato, o pecado, e experimentar a separação, a morte espiritual, a separação de Deus, experimentar, podemos dizer, um inferno aqui na terra. Porque não tem uma pessoa que vive no pecado que viva no céu. Não tem jeito. Pecado não combina com o céu. A pessoa que entra no caminho da bebida, ela encontra o inferno. Ela não consegue se livrar. A pessoa que entra no caminho da droga, a pessoa que entra no caminho da prostituição, ela experimenta maus sentimentos, emoções ruins, prisão. Ela experimenta o inferno. Mas quando nós vivemos em obediência, nós experimentamos o céu aqui na terra. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós experimentamos Deus. E experimentar Deus é experimentar coisas boas, é termos boas emoções, é termos o bem junto conosco. Isto é precioso. Eva, então, ela pensou, eu peguei o fruto, ele deve ser muito gostoso. Quem sabe a serpente tem razão. E ela comeu. E então levou para o seu marido.
e ele também comeu. Nós não sabemos o diálogo de Adão e Eva quando ela levou o fruto para ele. Não sabemos como Eva convenceu o seu marido a comer aquele fruto. Sabemos que os dois eram um só. Sabemos que os dois caminhavam juntos, se amavam e tinham um só coração, um casamento perfeito. E quem sabe foi através disto que Eva deu ao seu marido o fruto para comer. E ele comeu. Mas olha o que a Bíblia diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Exatamente esse é o caminho do pecado. A pessoa vai acreditando na mentira de Satanás. Ah, você parece mulherzinha, você é fraco. Experimente o cigarro, experimente a bebida, experimente a droga, experimente a prostituição, experimente o pecado. E a pessoa vai acreditando naquela voz maligna e ela entra nesse caminho. Mas quando ela entra, abrem os seus olhos e ela enxerga a sua situação. Ela enxerga o que ela está fazendo, ela enxerga a sua depravação, a sua miséria, ela enxerga o seu mal. Abriram-se os olhos e eles viram que estavam nus, eles perderam a proteção, eles perderam aquele brilho da presença de Deus, da glória de Deus, eles perderam a paz, eles perderam a alegria, agora eles estavam com medo de Deus. Agora eles estavam olhando para todo lado e se sentindo acusados por tudo. A olhar para a árvore, a olhar para o fruto, a olhar para os animais, eles se sentiam acusados. A Bíblia diz: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. A pessoa, quando é culpada, ela foge sem que ninguém persiga. Ela acha que todo mundo está sabendo do seu pecado. Eu fico imaginando os nossos políticos hoje com a Operação Lava Jato, com a delação premiada, com o que podem falar a respeito deles, da sua empresa, dos seus negócios, como que ficam sobressaltados, como que ficam com medo, como que querem buscar alguma forma de cobrir o seu pecado, mas não tem jeito. Adão e Eva tentaram cobrir o seu pecado, viram que estavam nus. Foi embora aquela glória. Foi embora aquela luz que os vestia, foi embora aquela presença que estava neles, foi embora aquela paz que eles sentiam, foi embora a sua alegria, foi embora a sua segurança, foi embora a sua paz. Agora eles tinham medo de tudo e se esconderam. Se esconderam atrás das árvores do jardim, era o que eles tinham para esconder. E então diz o texto: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha o que está acontecendo agora com este casal tão perfeito, com este casal tão bonito que vivia no jardim do Éden, que vivia num lugar de deleite, de prazer. Agora estão fugindo, escondendo, tentando cobrir o seu pecado, tentando cobrir a sua nudez. Mas tudo é paliativo. Nada pode cobrir o pecado deles. Nada. O que eles têm são folhas, árvores. O que eles têm para cobrir a sua nudez? O que eles têm para se cobrir? Nada parecido com a glória de Deus que os vestia. E então, Deus vem, numa teofania, Deus vem caminhando pelo jardim,
como um anjo, como um homem, Jesus, o próprio Senhor. Ele vem e ele clama: Adão, onde estás? Todos os dias eles conversavam, se encontravam ali naquela pedra, junto àquela cachoeira, junto àquele jardim, aquelas flores. Onde estás, Adão? E ele responde: oh, eu ouvi a tua voz no jardim e, porque eu estava nu, eu me escondi. E o Senhor disse: quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore proibida. Aí vem a outra parte do pecado, a acusação. Pessoas que ficam sempre acusando os outros. Às vezes você diz para uma pessoa, um empregado, você diz: olha, você fez aquilo que eu pedi? Ah, eu não fiz porque eu fulano assim, porque eu dependo de tal. Sempre tem uma desculpa para dar. O homem é assim, sempre buscando uma desculpa, achando alguém para ser o culpado. E Deus queria que Adão dissesse: eu pequei, me perdoa, Senhor, eu pequei. Eu e a mulher que o Senhor me deu, nós pecamos. Mas ele não confessou o seu pecado. Então Deus teve de lhe mostrar: você pecou. E agora? O homem disse: foi a mulher. A mulher disse: foi a serpente. Então Deus disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores terás os filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus então trouxe a sentença. Primeiro a serpente, inimizade entre ti e a mulher. Se tem um animal que a gente tem um medo, um asco, algo ruim, um sentimento ruim, é serpente, é cobra. Há uma inimizade entre a serpente e a mulher. E ao ser humano, para falar a verdade. E o Senhor trouxe para a serpente: você vai comer pó todos os seus dias e rastejará sobre o seu ventre. A serpente não tem membros, não tem braços, não tem pernas. Quem sabe ela tinha no início. E então o Senhor disse à mulher: multiplicarei as dores, os sofrimentos sobre você. Deus estava dando um lugar de delícia, de paz, de prazer. Conhecer o bem é conhecer o amor, é conhecer o prazer, é conhecer a alegria. A verdadeira alegria está no bem, está nas coisas boas, nas coisas de Deus. Mas você vai experimentar o sofrimento. O sofrimento ao ter os teus filhos. E o Senhor disse: e você agora, o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Não simplesmente como uma maldição, porque Deus, tudo que Deus faz é bom, é bênção. E a submissão da mulher ao seu marido foi para lhe trazer proteção, porque ela foi enganada. Deus estava dizendo: você agora vai andar debaixo da orientação do seu marido, para que você não seja enganada. Estar submissa é estar protegida, é estar guardada. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, como tenho sido tolo ao ouvir a voz do inimigo, como tenho sido tolo ao cair na tentação, nos projetos das trevas, que vêm apenas para roubar, matar e destruir. Mas nesta hora eu oro a Ti. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, limpa-me de toda iniquidade, de toda acusação. Me dê um coração puro e reto na Tua presença. Eu me entrego a Ti para viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Liberta-me, perdoa-me e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para ser Teu,
para estar submisso à tua vontade e ao teu querer, fazendo aquilo que te agrada e experimentando a doçura da tua presença e a alegria de te obedecer. Em nome de Jesus. Pai, oramos também pelas pessoas que nos assistem e que necessitam de uma bênção especial, de cura, de libertação, de paz, de suprimento das suas necessidades. Alcança-os e abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.